Boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Hoje nós conversaremos sobre o tema Messianismo, usos e abusos. Como de costume, esse bate-papo, essas reflexões têm sempre ocorrido em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe, a quem eu vou adicionar a nossa conversa a partir deste momento. E assim nós vamos desenvolvendo as reflexões e fazendo os devidos apontamentos a respeito do tema. Boa noite, meu amigo. Boa noite, rapaz. Tudo bem? Eu tô aqui, resistindo para variar, tal. E tu, como é que tá aí? Como é que tá as coisas? Tranquilo? Tranquilo. Lutando com Explicou aí mais ou menos algumas questões. Oi? sei. Explicou aí o povo mais ou menos o tema. É um tema espinhoso, né? Mais importante, eu acho, atual, tal. É. É, estava apresentando o tema, né? Não entrei em detalhes, em discussões ainda sobre o tema, apenas fiz o enunciado, né? A gente Ótimo, ótimo. vai refletir É. sobre messianismo, usos e abusos. Exatamente. Eu pensei aqui, eu fiz umas pequenas anotações em torno, no geral, desse tema. E depois a gente, você também fica à vontade para situar historicamente, e depois fazemos um debate contemporâneo, porque eu fiquei pensando o seguinte, sabe, meu amigo Alexandre e demais que estão nos escutando, né? Veja, esse tema, ele é um tema ambíguo, ele é um tema que a gente não pode tomar uma posição com ele, veja bem, no calor da hora, no calor do momento, perante certos acontecimentos, a gente tomar uma posição muito fechada sobre o tema, eu fiquei muito com medo disso. Por isso que eu pensei na palavra usos e nos seus abusos. É bom deixar claro, os usos nem sempre se confundem com os abusos e os abusos nem sempre se confundem com os usos. Então, nem sempre o uso da palavra messianismo ela foi uma palavra abusada, no sentido pejorativo. Veja bem, a palavra messianismo ela tem uma origem teológica importantíssima, tanto na história do judaísmo como na história do cristianismo. Eu queria recobrar aqui, já que a nossa live ela tem como, digamos assim, princípio fundamental a teologia, que se a nossa live fosse, por exemplo, se você, como sociólogo, estivesse fazendo uma live com, sei lá, um sociólogo da religião, obviamente o debate seria um pouco outro, né? Se eu tivesse aqui fazendo a live com um antropólogo da religião, obviamente o debate poderia ser outro. Agora, como a gente tem esse recorte teológico, e a palavra messianismo, messiânico, Messias, tem a origem teológica, é bom que a gente faça essa consideração teológica e depois faça a consideração socioantropológica. Eu acho importante, eu venho de um curso de teologia em que nós cruzávamos ciências sociais, teologia, teologia, ciências sociais. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Então, era um pouco a minha orientação teológica, né, que eu tive. E aí, por exemplo, eu estava pensando esse final de semana, quando você sugeriu o tema, eu fiquei pensando o seguinte: veja, a origem mais remota do messianismo vem do anúncio da espera do Messias. Para nós cristãos, remete ao Antigo Testamento, para os judeus, a Torá e toda a tradição antiga judaica. Né? A origem, basicamente, está no profetismo, que é a ideia de que os profetas que anunciavam a vinda do Messias. Então, até nesse momento, eu fiquei pensando comigo. A minha questão central é qual a razão da tradição antiga bíblica ela anunciar a ideia de um Messias que virá. Qual era a razão? E aí eu descobri uma coisa, lendo, meu amigo Alexandre, um biblista que eu admiro muito, acho que você também, você deve conhecer, que é um luterano chamado Milton Schwantz. Eu gostava muito dele, eu tive a honra de conhecê-lo na década de 80. Ele esteve de passagem no Instituto de Teologia do Recife, onde eu estudava, e ele lançou um livro, que era uma coleção da editora Voz, chamada Deus Conosco, e ele lançou um livro sobre um estudo que ele tinha feito sobre os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis. Eu fiquei muito fascinado. Um livrinho. Se eu não me engano, tinha como subtítulo Projetos de Esperança.
O título era Gênesis de 1 a 11, o subtítulo era Projeto de Esperança. E o Schwantz, ele diz uma coisa muito interessante, que ele dizia, olha, nós devemos tomar muito cuidado com uma teologia messiânica, porque a origem mais fundamental, mais importante, a origem mais profunda da ideia de messianismo, messiânico e tal, está numa origem a partir de duas palavras fundamentais na tradição judaico-cristã. A primeira palavra é esperança, a segunda é redenção. Então, assim, significa dizer, quando o povo, a partir dos seus profetas, proclama a possibilidade da vinda do Messias, proclama a ideia da vinda do Messias, é porque esse povo está articulando a ideia de esperança e a ideia de redenção. Significa dizer, de um modo geral, o anúncio do Messias sempre está vinculado a um sofrimento popular. Então, assim, o povo sofre e clama de maneira esperançosa pelo Messias. Tal. Então, o Schwantz, ele faz uma reflexão que, para mim, eu não sei se... Eu acho que também o George Pixley também tem um ensaio sobre isso, mas na minha memória, ficou muito vivo o livro do biblista luterano Milton Schwantz, que era, primeiramente, você ir nas origens bíblicas, nas origens bíblico-judaicas, não é, da ideia de Messias. De onde veio essa ideia de que o povo carecia de um Messias? De onde veio a ideia de que o povo de Israel precisava da vinda do Messias? Então, ele analisa, inclusive, um trecho do profeta Isaías, que é um dos profetas que trata da vinda do Messias, e aí ele arremata a partir dessas duas palavras. Né? A ideia do Messias, ela está intimamente vinculado, primeiro, a uma esperança. O povo que sofre espera condições melhores, o povo que sofre espera situação melhor, o povo que sofre tem o desejo de ter uma vida digna. Significa dizer, o messianismo inicialmente está vinculado a essa esperança. Mas, ao mesmo tempo, também há uma ideia redentora, a ideia de um povo que precisa de redenção, digamos, um povo que está oprimido, um povo que encontra-se em condição opressora, como, por exemplo, do exílio, e espera o Messias como aquele que lhe vai redimir dessa condição de exílio e dessa condição de opressão. Então, repare, veja, o Schwantz, ele diz, a origem de uma teologia messiânica está muito vinculada historicamente a essas condições concretas de esperança, de luta, de anseios, de desejo, não é, do povo de Israel, daquele povo que depois será, digamos assim, que em parte dará na tradição cristã, e dentro da tradição cristã há o reconhecimento de que Jesus é o Messias. Então você tem, segundo Milton Schwantz, você vai ter um segundo momento dessa perspectiva messiânica, né, que é a encarnação em Jesus. Então, Jesus é o Messias, consequentemente, a promessa profética se realizou, se realiza em Jesus. Jesus é a palavra do Pai, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a realização da promessa divina, da promessa de Deus, né? E, consequentemente, a partir dos comentários arrematados do apóstolo Paulo, você tem a ideia da figura do Messias na figura de Jesus. Só que Schwantz, ele diz uma terceira coisa, só que ele não aprofunda porque não é a praia dele, mas ele anuncia que, assim, não é porque Jesus veio ao mundo, não é porque Jesus foi identificado como Messias, que o movimento messiânico acabou. E aí você vai ter, por exemplo, experiências messiânicas na Idade Média, a ideia da vinda, da segunda vinda de Cristo, porque já estava mais ou menos pré-anunciado na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é um texto dos textos mais antigos, né, do Novo Testamento, segundo os exegetas. Eu estou seguindo aqui os exegetas, né? Tal. Então, assim, já estava pré-anunciado pelo apóstolo Paulo, e na Idade Média haverá aqueles movimentos que irão confundir, são movimentos populares e movimentos messiânicos, né? A vinda de Cristo, figuras que se diziam, não é, o Messias, vai atravessar boa parte da Idade Média, inclusive um livrinho que você citou em uma live anterior nossa, eu encontrei aqui nas minhas coisas, que é esse, A História das Heresias. Você tem ele, né? Eu lembro que você chegou a citar esse livrinho. Então, esse livrinho aqui que eu recomendo a todos, História das Heresias, muito importante. Então, assim, vai confundir a história das heresias medievais com a vinda do Messias. Eu estava hoje retomando algumas ideias, né, para já me encaminhar para o debate brasileiro,
que é, você deve conhecer, porque todo ser humano que se formou em Ciências Sociais do Brasil, em algum momento viu falar desse livro. E na pessoa, né, que é a antropóloga, socióloga, Maria Isaura Pereira de Queiroz. Eu tive a honra também de já conhecer essa mulher já bem velhinha. Ela tem um trabalho que é pioneiro, o trabalho dela é do início dos anos 60. É uma tese de doutorado que ela defendeu em 63, significa dizer, ela começou a pesquisa ali por volta de 58, 59, né? E ela fez um trabalho, inclusive, que foi elogiadíssimo pelo historiador inglês Eric Hobsbawm, quando escreveu o livro Banditismo, né? E aí ele inclusive, elogia, cita ela como uma referência nos estudos de messianismo na América Latina. O livro de Maria Isaura, que é um livro, não é um livro de teologia, não é um livro de ciência da religião, mas é um livro propriamente de sociologia, no sentido clássico da palavra. Ela era o que tinha ali na Escola de Sociologia Paulista, né? Ela estudou ali nos anos 50. Ela diz uma coisa, meu amigo Alexandre, que eu acho fundamental e talvez ajude a gente a dialogar um pouco sobre isso. A primeira edição desse livro de Maria Isaura, que eu saiba, é de 65. A edição que eu tenho já é do final dos anos 70, que eu comprei no sebo da editora Alfa Ômega, mas eu acho que a primeira editora não é a Alfa Ômega, né? Eu não lembro a primeira editora, mas eu sei que a primeira edição, quando ele foi publicado, foi em 65. Ela defendeu até 64, o livro sai em 65, né? Então, assim, ela vai fazer uns estudos que me chamam muita atenção, né? Ela faz um painel, desde o mundo medieval até o mundo moderno, porque o livro é o messianismo do Brasil e no mundo. Ela ampliou depois, né, para o mundo, e ela vai fazer umas observações que eu, sinceramente, eu acho muito importante. Ela faz algumas... observação é modesta, mas assim, ela faz assertivas, ela faz um estudo, ela estudou documento, ela tem um trabalho de fonte, assim, bem robusto, né, do ponto de vista historiográfico. Por isso que ela é muito estudada entre os historiadoras, e estudado entre as ciências sociais no Brasil, né? Ela ficou ali entre as ciências sociais e a historiografia. Eu destacaria desse livro de Maria Isaura, para a gente abrir uma boa conversa aqui, a primeira observação dela é a associação que ela faz do caso brasileiro dos movimentos messiânicos vinculados à República Velha, ou à Primeira República. Aquela república que tem origem por volta de 1880, depois da proclamação, né, 89, não é? 1891 a Constituição. Então, ali, o final dos anos 80 do século XIX, a origem da chamada Primeira República, maldosamente chamada de República Velha, pelo pessoal dos revolucionários de 30, né? República Velha ou Primeira República. A República Velha, é nela que serão gestados vários movimentos messiânicos. Um dos mais famosos, obviamente, foi o do Sertão da Bahia, que é o de Conselheiro. Mas não só. Mas ela diz, a origem precisa, sociologicamente, do messianismo brasileiro é a partir ou posterior à República Velha. Ponto. Primeira observação dela. Eu acho importante saber por que isso, mas fiquemos com essa ideia, na Primeira República. Segundo, ela vai destacar duas características fundamentais da origem desse messianismo, né? A primeira está vinculada ao catolicismo popular, ao que nós chamamos de catolicismo popular abandonado pela hierarquia, aquele catolicismo popular que tinha uma missa uma vez por ano, aquele catolicismo popular que não era assistido pela diocese ou pela paróquia, que não tinha assistência do padre direto, aquele catolicismo ainda não romanizado, aquele catolicismo que o povo reinventava. É nesse catolicismo que vão surgir as primeiras figuras messiânicas, os primeiros sinais de messianismos e as primeiras práticas messiânicas. Por exemplo, Antônio Conselheiro nasce de uma prática dessa, né? Mas ela vai dizer uma segunda coisa que me interessa muito. Talvez a segunda coisa seja a que mais tem me burilado a cabeça, né? Maria Isaura disse, e eu fico pensando hoje em dia, que é assim, o messianismo brasileiro está muito vinculado às condições de miséria do povo. Muito vinculado, sociologicamente, às condições de miséria do povo. De desespero popular. A Maria Isaura chama de desespero popular. Que é assim, diante de não só não ser assistido pelo padre ou pelo bispo, não ser assistido por Roma, mas também não ser assistido pelo Estado. Em termos de saúde, educação, em termos digamos assim, do mínimo que a República deveria propor. Porque a nossa República, ela nasceu oligarca, eu não tenho dúvida, é uma República já sequestrada por oligarquias. Então, eu não tenho ilusão, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de apologia da República. Eu não vou também defender monarquia, que eu não sou doido, eu tenho juízo ainda para não defender monarquia. Para mim, isso é uma página virada na história do Brasil. Eu não conheço um monarquista que não seja reacionário. Eu vou lá defender monarquia. Eu acho isso uma coisa, sinceramente, eu acho uma idiotice
em pleno século XXI, alguém defender uma porcaria dessa. Agora, eu também não faço apologia cega da República. Então, olhando anos e anos, né, da nossa República, chegando até os dias atuais, inclusive os dias atuais, né, trágicos dias atuais, eu não vou fazer aqui a apologia da República. Agora, eu faço uma leitura crítica da República, não é? Sei que a República abriga alguns valores, os chamados valores republicanos. Agora, é bom deixar claro, essa República ela abandonou os pobres. Né? E os mais pobres ficaram, entre aspas, ao Deus dará. É a esse Deus dará que diz Maria Isaura Pereira de Queiroz, que vai aí exatamente entrar essas perspectivas messiânicas. Porque, veja, a gente não pode, e aí eu já vou tomando uma posição, que é uma posição que a Maria Isaura não toma, mas eu tomo, que é uma posição católica, né? Que assim, eu não vou condenar o povo imediatamente. Eu não vou dizer que o povo é apenas idiota, tolo, estúpido, analfabeto. O povo pode ser tudo isso, mas não é só isso. Veja, um povo desesperado, um povo carente, um povo numa condição de miséria brutal, recorre a situações transcendentes, o que lhe é direito. Digamos assim, é um povo que tem fé, é um povo que reza ali seu texto, seu rosário, que tem a sua capelinha, que cultua a sua capelinha, que faz suas promessas e tal. Veja, esse catolicismo está recheado desse tipo de prática. Né? E aí o seguinte, vendo essa situação, Maria Isaura faz uma análise belíssima disso, né? De que ela não faz, eu acho muito interessante, a análise não é só sociológica, antropológica, mas ela também é uma análise a partir de dentro do universo religioso brasileiro, né? Da herança do universo religioso brasileiro. Então, assim, o messianismo, ele é, aí eu vou usar aí uma leitura minha, ele é uma faca de dois gumes. Por isso, uso e abuso. Os usos do messianismo não necessariamente levam ao abuso. Agora, pode ser que os usos do messianismo levam a seus abusos. O que é que eu estou definindo aqui como abuso do messianismo? Que é manipular o povo, que é a manipulação popular, a manipulação da fé popular, a instrumentalização da fé popular, a forma como, de um modo geral, não só, mas de um modo geral, os políticos fazem da fé popular, a ideia de usar a crendice popular, usar o sistema de crença popular, usar a fé popular para seus interesses partidários, políticos, geralmente interesses que servem às classes dominantes, geralmente interesses que servem a quem está no poder, geralmente interesses a quem serve aos donos do poder. Então, nesse sentido, o messianismo, ele é uma faca de dois gumes, ele corta para um lado, no sentido de que, sendo originário do povo, ele se volta contra o povo. Isso é uma origem do messianismo. Mas, segundo Maria Isaura, o messianismo tem outra origem, que vai dar em figuras como conselheiro. Por exemplo, do messianismo, Espereltes. Então você tem, eu diria que o melhor é uma leitura dialética do fenômeno messiânico brasileiro, mundial, mas em particular brasileiro, né? Que é você ter, de um lado, essa perspectiva de organização popular, né? E do outro lado, o perverso, que é a manipulação popular. Então eu diria que, me parece que esse ciclo, amigo Alexandre, nunca se fechou. Então, assim, as formas messiânicas que aparecem hoje em dia, sejam elas individuais ou coletivas, elas têm essas duas características. Elas podem servir para, de certa forma, despertar o povo e levar a alguma rebeldia, mas pode servir também para castrar, dominar, domesticar o povo, que é o que, de modo geral, nós estamos vendo. Então, assim, o uso da fé popular, feito, por exemplo, por figuras como Bolsonaro, que tristemente tem o nome de Messias no nome dele, né, usa a fé popular, um certo sistema de crença popular, para servir a seus interesses. Por exemplo, fazer propaganda de cloroquina, tornar... Veja, a foto dessa semana, que devia estar, inclusive, na nossa live, é ele com uma caixa de cloroquina, levantando como se fosse uma coroa, e mostrando o povo, aquele povo que segue ele lá cegamente, lá lá em Brasília. Então, veja, que situação triste. Eu fico pensando, meu amigo, que situação a gente chegou, né? Então, eu não consigo dizer... Eu não posso dizer que aquilo é só messianismo. Não vou dizer. Agora, eu também não posso não dizer que não tem elementos messiânicos lá. E tem, nesse governo, esses certos comportamentos, etc. Então, a minha leitura, de maneira ainda resumida, a partir de Maria Isaura e a partir de Milton Schwantz, eu usei um teólogo e um biblista, e usei uma socióloga antropóloga. Então, entre Maria Isaura e Milton Schwantz, que daria, inclusive, um bom curso, que a gente poderia se demorar mais, ler com calma, se deter mais, como a gente faz na universidade, na pós-graduação e tal, uma que é uma live, uma troca de ideia, eu fiz apenas um resumo, muito resumido, perdão a tautologia maldosa, né? Um resumo resumido. Foi uma coisa que eu fiz aqui, não é? Mas, na verdade, para entender o seguinte, que a gente deve levar a sério o fenômeno messiânico. O que eu quero dizer
é que a palavra messianismo, messiânico, não pode ser tomada apenas como crendice popular e idiotice. Eu acho que deve ser levado a sério. Eu acho que tanto deve ser levado a sério por cristãos como por ateus. Eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que os ateus devem levar a sério sociologicamente e nós cristãos devemos levar a sério porque a origem do messianismo é mais remota do que a gente imagina. É anterior a essas coisas que a gente está vendo hoje aqui. Então, inicialmente, como introdução, era isso que eu tinha pensado dizer. Aí você fica imensamente à vontade para a gente continuar a conversa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Eu concordo, Romero, perfeitamente. Eu acho que você fez algumas ponderações muito importantes, né? Que às vezes a gente tem uma tendência de analisar as coisas de uma forma um tanto maniqueísta, né? E Pois não, muitas vezes, isso. né, e muitas vezes só observando os aspectos, dando mais ênfase sobre os aspectos negativos, às vezes, de um determinado fenômeno. A mim, por exemplo, tem me interessado nos últimos tempos como certas ideias religiosas, certos conceitos que são teológicos e que eles, de uma certa forma, estão muito presentes num certo, vou usar aqui um termo que é psicanalítico, né, que é num certo inconsciente coletivo. Né? Certo. E nesse inconsciente coletivo, esses conceitos religiosos, eles alimentam, né, alimentam muitas vezes fenômenos seculares. Às vezes você tem figuras seculares se guiando, né, se comportando de forma religiosa, e isso às vezes não é percebido. Né? Isso às vezes há alguns fenômenos na história do Ocidente que está muito associado a esse tipo de lógica, né, dessa transposição de concepções ou noções inconscientes que são religiosas para o campo secular. Né, com toda essa força, né, com toda essa força de transcendência, é como se o elemento de transcendência invadisse o campo histórico, né, reclamando para si essa força ou esse poder que a transcendência tem. Né, e eu acho que esse símbolo messiânico ele é muito forte na religiosidade ocidental. E isso aí são séculos e até milênios em que isso foi se solidificando na cultura ocidental, né, começando, como você colocou bem, a partir da tradição judaica e bíblica do Antigo Testamento, depois a forma como o cristianismo do Novo Testamento reinterpreta ou ressignifica e estudando, dando feições cristológicas. Por sinal, a palavra Christos, em grego, é a tradução grega para a palavra hebraica Mashiach, né, que significa ungido. Né? Exatamente. O Mashiach é o ungido, e Christos, em grego, é a mesma coisa. É a tradução grega para a palavra hebraica que significa ungido. Tem um autor, o Eric Voegelin, no primeiro volume do História e Ordem, né, que são 5 volumes, o primeiro volume ele trata sobre Israel, especificamente. Ele apresenta um dado que ele extrai até de alguns biblistas alemães, de como essa tradição bíblica, que foi, principalmente no profetismo judaico, que foi fomentando, né, uma crença nessa figura do Messias, principalmente dentro da dinastia davídica, né, de que o Messias nasceria dentro da dinastia davídica, seria um dos descendentes de Davi. O Vogel, ele entende que, de uma certa forma, o judaísmo ele pode ter herdado isso da religião egípcia, talvez do período do cativeiro no Egito. Na Babilônia. Porque o Egito, a Babilônia, são civilizações que foram impérios, na verdade, que Vogel vai interpretar como impérios cosmológicos, em que a ordem social ou o governo que se implantava na Terra era compreendido como uma reprodução dessa ordem cósmica. Né? A figura do faraó,
ou a figura, por exemplo, do governante da Babilônia, eles se compreendiam como representantes de uma ordem divina, de uma ordem cosmológica na Terra. Então, o faraó era, às vezes, em alguns poemas egípcios antigos, vai aparecer a expressão dele ser chamado como filho dos deuses. Né? E isso vem para o judaísmo, principalmente nos rituais de coroação que aparecem em alguns salmos. Há um exemplo disso, por exemplo, no Salmo de número 2, no livro dos Salmos, de Yahvé, né, de Yahvé se referindo, por exemplo, ao rei como descendente de Davi, como seu filho. Né? A ideia de que o rei da dinastia Davi, que era filho de Yahvé. Né? Então, portanto, sendo filho de Yahvé, era um representante divino na Terra. Essa associação, segundo o Vogel, estaria muito próxima a essa concepção egípcia. Mas depois é como o judaísmo vai se apropriando disso, e de fato é uma figura que no profetismo está associada a momentos em que o povo vive períodos difíceis e que começa a ansiar por um enviado, ou filho de Yahvé, ou um ungido enviado por Yahvé, que vem para libertar o seu povo da opressão. Né? Do opressor, ou dos opressores. Né? E no cristianismo isso vai sendo interpretado de uma certa forma, associado à figura, a um elemento cristológico. Em certos momentos, isso bem posteriores, vai se dando significados puramente transcendentes, perdendo o contato com a história. Porém, no cristianismo primitivo, né, aparece muito associado à ideia de um reino messiânico milenar. Perfeito. Que a gente encontra isso no Apocalipse, na literatura apocalíptica do Novo Testamento, o Apocalipse do Novo Testamento. De que a segunda vinda de Cristo, ou do Messias cristão, seria para implantar na Terra um reino de paz e de prosperidade, onde os inimigos do povo de Deus seriam subjugados, né, durante 1000 anos. Um reino de 1000 anos. E é interessante que todos esses movimentos medievais, de uma certa forma, eles resgatam essa interpretação literal do reino de 1000 anos. Né? Os movimentos messiânicos medievais, muitos deles têm um forte elemento milenarista também. A possibilidade de se construir na Terra um reino de prosperidade, né? Um reino próspero, um milênio, né? Iniciar um reino milenar que seria um reino de prosperidade, né? De que isso se tornaria realizável. Isso está no cristianismo primitivo, né? Essa perspectiva de uma invasão na história de um elemento de transcendência forte como esse, de um símbolo de transcendência forte como esse, já está ali no cristianismo primitivo, que é a herança do profetismo judaico, né? Que é uma fé profundamente histórica, né? De um Deus que intervém na história, que ouve os clamores de dor, de sofrimento do seu povo, e que se importa e que intervém na história, age para livrar o seu povo da dor e do sofrimento. E no cristianismo isso também está muito presente no Apocalipse, como eu acabei de citar. Isso começa a ser mudado um pouco quando teólogos, principalmente como Santo Agostinho, acaba dando uma nova interpretação para o milênio, uma interpretação simbólica. Esse reino de 1000 anos não seria um reino literal na Terra, mas seria um reino espiritual de Cristo nos corações daqueles que creem nele. E que seria esse período entre a primeira vinda e a sua segunda vinda no fim dos tempos, para colocar um fim neste mundo.
Então, Perfeito. o milênio seria, na verdade, os últimos dias, esse período em que a humanidade está vivendo, e ele só é vivenciado como um reino espiritual de paz e prosperidade no coração dos que creem no Cristo. Agostinho é que vai eliminar o elemento histórico, né, e dar uma interpretação muito espiritual, né, que desloca isso totalmente para o campo da transcendência e elimina do campo completamente histórico. Mas Perfeito. esse elemento do cristianismo primitivo, ele aqui e acolá ele vai ressurgindo, né, nesses movimentos medievais, e não é à toa que quando isso reaparece, né, nesses movimentos messiânicos, no contexto dessa religiosidade popular brasileira, nessas figuras desses beatos, como Joaquim, como Antônio Conselheiro, né, que são figuras proféticas, né, porque essa visão também do Messias, não somente como um rei, como um governante, mas também como um profeta, como alguém que profere a palavra de Deus, que profere a palavra de Yahvé, né, esse símbolo também do profeta, está muito presente nessas figuras dos beatos. Né? Esse elemento religioso associado à situação de opressão do povo e um vislumbramento de esperança nessas figuras. Né? Que até aí eu concordo, né? Talvez nem sempre os resultados esperados, assim, aquilo que o resultado esperado no sentido o deslocamento de algo que é crido como de um campo totalmente transcendente, nem sempre é realizável na dimensão histórica. Perfeito. Isso se manifesta na história de forma imperfeita, né? De forma muitas vezes desfigurada, apesar de todas as boas intenções de quem está envolvido no processo, e nem sempre isso ocorre de maneira maliciosa ou planejada, simplesmente o fenômeno reaparece de tempos em tempos. Né? Não é que essas figuras arquitetaram, né? Porque são, usando aqui um termo bem weberiano, entrando para o campo da sociologia também, é a figura do profeta carismático. Perfeito. Né? Que é o profeta na religião e o líder político, né? O líder carismático no campo político mesmo da sociedade. Né? Que são Perfeito. líderes carismáticos. Eles detêm um carisma que consegue atrair, né? Atrair para si as esperanças. Né? Conseguem dizer, de um certo modo, aquilo que as pessoas, de uma certa forma, estão precisando ouvir. E também há todo um cenário histórico propício ao acolhimento desse discurso, né? Desse tipo de discurso. E isso pode se manifestar para o bem ou para o mal. Claro. De fato. Né? Pode se manifestar como algo abusivo, no sentido de a gente estar falando aqui sobre usos e abusos. Né? Formas abusivas, manipuladoras. Ou até, usando outra concepção bem teológica, de formas demoníacas. Quando figuras querem usurpar uma posição de divindade, ocupar uma posição de divindade. Né? Olha, Alexandre, Sim. Oi? Não, uma observação, porque eu fiquei bem atento ao que você está dizendo e eu fiquei pensando comigo, as pessoas que estão nos acompanhando e tal, que veja, a nossa posição está convergindo para uma ideia, nós não estamos aqui para condenar o povo e o messianismo popular. Nós estamos aqui para analisar esse fenômeno, entender sua importância, entender o papel em que a origem redentora e esperançosa, desde a tradição judaica, se encarnou no povo, mas também o seguinte, nós não estamos aqui para fazer uma defesa cega disso, não é? E entender uma coisa que eu acho fundamental, entender nesses seus abusos que você estava falando. Eu acho que é importantíssimo, porque eu fiquei pensando esses dias, um colega meu que não é religioso, me mandou uma mensagem dizendo, mas vocês vão falar o quê de messianismo? Vocês vão defender esse negócio, porque vocês vão acabar defendendo Bolsonaro. Eu disse, rapaz, de onde tu tirou isso? Ele disse, não, porque do jeito que vai, se vocês vão defender, eu digo, olha, repare que tem um subtítulo, uso e abuso.
eu acho que Bolsonaro e esse grupo dele está ligado aos abusos disso. Porque, veja bem, sabe, Alexandre, uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa pandemia, inclusive, mais antes, como você sabe, eu fui aluno do Padre Zé Comblan. Eu fui aluno do Padre Zé Comblan, e olha, eu não sei se você sabe, o Padre Zé Comblan, ele tem um livro sobre o Padre Cícero, e ele tem um livro sobre o Beato Biapina, ele tem um livro sobre o Padre Biapina, né? Ele, uma vez numa aula, ele estava preparando as anotações que ele estava pesquisando sobre a vida do Ibiapina, que ele leu várias biografias, documentos, cartas do Ibiapina, e ele disse uma coisa brincando na sala de aula, que Comblan gostava muito, ele era muito irônico, ele ria na sala de aula. Então ele ria um pouco, dizendo, olha, veja bem, se tinha Ibiapina, que era um beato, e tal. E se tinha esses políticos picaretas, o povo optou por Ibiapina, entenda? A gente às vezes acha que o povo é burro, idiota. Não, nem sempre é. Então, assim, tomemos cuidado quando vamos condenar o povo, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho eu tenho pensado muito nisso, né? Porque, tudo bem, eu não estou querendo aqui não perceber os erros do povo, aquilo que é, digamos, aquilo que é mais terrível, né, na vida popular hoje, né? Que é a forma como as classes dominantes manipulam a sensibilidade e a cultura popular. Agora, eu não acho que a vida popular é só manipulação, não. Eu acho que o povo tem sua sabedoria também, né? Sabe fazer suas escolhas também, muitas vezes. E aí eu acho que cabe a gente a olhar com cuidado sobre isso, né? É só uma observação. Não sei se você concorda. Fique à vontade. E até, vamos dizer assim, dentro dessa... tomando essa figura, esse símbolo messiânico, o cristianismo também acabou elaborando um outro símbolo oposto. Porque se existe um Cristo, um Messias, um ungido, também há o oposto desse Cristo, um anticristo, ou anticristos. Entendeu? Essa figura que se manifesta tentando se parecer com o Cristo, ocupar o seu lugar. Desempenhar um papel, o papel que só compete a ele. É uma figura demoníaca, vamos dizer assim. Então você vai surgir também fenômenos dessa natureza, de falsos messias, vamos dizer assim. Né? Como esse messianismo... da outra vez que a gente está discutindo a questão do nazismo e do fascismo, a gente citou claramente como os nazistas abusaram desse símbolo messiânico, associando a figura de Hitler a uma figura messiânica. Exatamente. Pega uma Alemanha pós-guerra, com um povo quebrado, passando necessidade, vivenciando uma crise de várias dimensões muito profunda, e essa figura vai crescendo e sendo cada vez mais vista como uma espécie de libertador, por exemplo, do povo alemão, e alimentando o que há de pior no seio daquela sociedade. Todo esse discurso de raça superior, um discurso nacionalista, né? Um discurso nacionalista que alimenta algo que parece ser positivo, o amor pela pátria, né? O orgulho de morrer, esse elemento trágico de entregar a vida pela pátria, que está muito presente no fascismo e também no nazismo alemão. Essa figura do herói, né? Da pessoa que se sacrifica por uma causa, que morre, né? Morre pela pátria. Isso vai sendo muito explorado, né? E também são novamente símbolos que vão sendo retomados. No cristianismo medieval há uma figura que é Joaquim de Fiore, né, que escreveu, né, uma interpretação do Apocalipse um tanto inovadora lá por volta do século XII. E é ele quem pela primeira vez faz uma leitura da história, uma leitura trinitária da história, em que ele interpreta que houve uma era do Pai, né, que estaria entre o período do Antigo Testamento até quando Cristo se manifesta, que iniciaria a era do Filho. A era do Filho iniciou a era da Igreja, né, de toda essa estrutura eclesiástica, essa hierarquia eclesiástica que representava a Igreja até aquele período da Idade Média. E que agora aguardava-se uma era do Espírito,
onde toda essa hierarquia iria sucumbir e nós teríamos uma igreja só de monges, uma realidade totalmente espiritual. Esse símbolo trinitário de Joaquim de Fiore, por exemplo, também é retomado lá pelos nazistas, com essa ideia de que o terceiro Reich, né, esse terceiro Reich, seria um Reich, um reino de 1000 anos. Né? Eles iriam implementar um domínio, um império dessa raça branca superior e um domínio sobre a face da Terra por 1000 anos, retomando novamente símbolos religiosos que estão muito próximos. Então, são exemplos de abuso, né? Um exemplo muito claro de abuso. São outros símbolos também que estão muito no inconsciente, né, do Ocidente, extraídos da religiosidade cristã, de um certo modo, né, essa ideia de um terceiro Reich, essa divisão da história, muitas vezes, em Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, sempre pensando em três. Se pensou em uma Jerusalém antiga, a Roma como uma segunda Jerusalém, e quando a igreja se desloca para Moscou, a igreja oriental, como uma terceira Roma, ou uma terceira Jerusalém nessa nova igreja, essa nova igreja ortodoxa que vai se formando em Moscou. E outros símbolos que vão reaparecendo, às vezes, também em torno dessas figuras, dessas interpretações trinitárias ou milenaristas, que não necessariamente, como diz assim, são ruins, vamos dizer assim, mas que podem se manifestar de formas extremamente abusivas e demoníacas. Né? Eu acho que é isso que uma das coisas a se pensar. De fato, você tem o elemento que você tocou muito bem, da esperança, e uma esperança por redenção. Eu acho que é propício as pessoas ficarem muito ansiosas por figuras messiânicas em momentos de crise, né, de profundo abandono, desespero, e podem surgir, né, figuras que podem guiar o povo por um bom rumo, ou falsos messias, vamos dizer assim, né, figuras anticristãs, vamos dizer assim. Falsos messias que se manifestam como se fosse messias de fato, né? Aproveitando-se do símbolo aí. Perfeito. Olha, eu acho que você levantou, Alexandre, algumas questões que são muito importantes. Né? Essa coisa da simbologia, para mim, elementos messiânicos fazem parte de toda uma simbologia. Então, assim, por isso que esse termo, e aí eu concordo com o Schwantz, com a própria Marisaura Pereira de Queiroz, com o Padre Comblanc, quando eles diziam, é bom a gente tomar cuidado com esse termo e respeitá-lo e sabendo que ele tem um enraizamento popular muito maior, ou aquilo como você usou o termo inconsciente coletivo. Há um inconsciente coletivo mais fundo aí, nessa perspectiva messiânica. Porque, veja bem, de qualquer maneira, desde a origem hebraica do termo Messias, a espera do Messias, a vinda do Messias, que está vinculado à ideia de redenção e à ideia de esperança, que, de certa forma, a origem da palavra messianismo sempre denuncia um contexto. Isso, para mim, é fundamental. Sempre que aparece figuras messiânicas, movimentos messiânicos, situações messiânicas, olhemos também o contexto que fez surgir esse tipo de coisa. Então, assim, muitas vezes o desespero popular, muitas vezes a pobreza extremada, muitas vezes o abandono que o povo sofre, leva o povo a abraçar figuras messiânicas. Você um país muito marcado por processo de colonização, por violência colonizadora, por pobreza, por miséria, marcado por um capitalismo selvagem como esse, o abandono completo das instituições públicas com relação ao povo leva o povo a procurar situações como essa. Então, eu sempre penso duas vezes quando imagino que posso condenar a atitude como essa, por mais que eu tenha críticas a ela.
Por mais que eu saiba que, muitas vezes, um comportamento messiânico ele é gestado por uma situação socioeconômica. Mas, veja, o nosso povo, ele já vive em tamanho abandono, né? Tamanho sofrimento, que muitas vezes esse tipo de comportamento, ele é muito mais sintomático do que real perante o que ele está vivendo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a culpa não é do povo, entendeu? Porque muitas vezes é mais fácil condenar o povo e não condenar políticos que geram tal situação. Não condenar uma classe dominante que gera tal situação. Não criticar, digamos assim, uma elite intelectual, política e econômica que gera tal situação. Então, eu penso muito porque houve um tempo na minha vida que eu li muito sobre Antônio Conselheiro, Canudos, aquelas consequências, vai desde as formas literárias, tipo de Euclides da Cunha em diante, até as leituras sociológicas, que chega no Edmundo Muniz, no Rui Facó, ou as leituras contemporâneas, porque é um fenômeno que sempre desafiou a capacidade interpretativa no Brasil, né? E é um fenômeno que tem uma figura marcadamente messiânica, um conselheiro assumido, que o conselheiro vem dessa tradição de beatos e digamos assim, agora, veja bem, organizou de maneira equitativa uma terra, não é? Deu condições de vida material àqueles pobres sertanejos que os políticos não davam. Então, assim, tem uma série de coisas que você olha e diz, tudo bem, eram fanáticos, eram delirantes, eram messianos e tal. Sim, mas tiveram uma condição de vida que o lado da República não lhes deu. Não lhes deu, entendeu? Então, assim, eu fico muito, muito dividido, às vezes, né, na leitura que faço, porque quando você trabalha com a educação popular, com a cultura popular, você percebe que a coisa é mais dinâmica, mais contraditória, e não é apenas como uma tese que eu expresso teoricamente. Né? Eu estou dizendo isso a propósito de quê? Não é de maneira nenhuma para enrolar ninguém, mas é principalmente para perceber que quando nós usamos a palavra messianismo aqui, a palavra é mais funda. Então ela tem seus abusos, tem, e você destacou bem os abusos dela, mas ela tem também seus usos, no sentido, eu não diria correto, mas no sentido bíblico da palavra, né? Os seus usos em sentido bíblico e teológico. Digamos, quando a palavra messianismo está associada à esperança, para mim ela é uma palavra fascinante. Quando a palavra messianismo está associada à palavra redenção, o elemento redentor, que é um elemento para mim antropológico, eu não vejo apenas como uma transcendência, eu vejo a redenção como um elemento humano. Nós vivemos cotidianamente elementos redentores, né? Momentos de redenção na vida. Né? Então, assim, quando o povo vê dessa forma, eu acho muito positivo isso, acho muito importante, porque são elementos que afirmam a vida, são elementos que afirmam, digamos assim, a dignidade humana, são elementos que afirmam a resistência popular. Eu me interesso muito por isso, como dizia o padre Comblan. Agora, obviamente que eu não posso tomar o termo messianismo apenas pelos seus usos, apenas pelos seus usos, os seus usos bíblicos e teológicos, os seus usos, eu diria, usos que são benéficos, né, à condição dos mais pobres desse país. Eu também vejo os abusos que são feitos. Então, veja, a minha divisão, a minha situação de perceber as contradições disso, é que eu vejo que os abusos, muitas vezes, eles se tornam antipopulares, eles se tornam contra o povo, logo antipopular contra o povo, e, consequentemente, um benefício para as classes dominantes que está aí. Então, eu não tenho dúvida que essas palavras religiosas na boca de Bolsonaro não têm valor nenhum do ponto de vista teológico. Agora, engana o povo. Isso eu não tenho dúvida também. Eu não tenho a menor dúvida, essa coisa de Deus acima de todos, não sei o quê. Eu acho que isso é, na verdade, uma cantilena ideológica tão antiga e tão fascista agora. O povo passa a acreditar que há um elemento evangélico aí que encarna, digamos assim, uma liderança que muitas vezes o povo está esperando. Isso que eu acho muito grave, né? Isso eu acho muito grave, né? Digamos assim, muitas vezes a esperança messiânica leva a se enganar sobre o Messias. É isso que eu estava pensando hoje, né? Por si só, a esperança messiânica não é um defeito. Por si só, a esperança messiânica não é maléfica. A esperança messiânica ela é maléfica quando aquele Messias que eu esperava, eu fui enganado por ele. Então, assim, quando ele é encarnado em figuras como Bolsonaro e tantos outros, Hitler ou Mussolini, ou essas figuras que, na verdade, usam
a simbologia religiosa para se consolidar enquanto dominação política. Isso é muito grave, sabe? E esse é um momento, por isso que eu disse a meu amigo que, olha, independente de defender ou não a palavra messianismo, eu acho que é importante refletir sobre ela. Eu acho que é importante conversar sobre ela. Eu acho que é importante estudar sobre ela, porque pessoas anteriores a nós estudaram essa palavra, né? Perceberam o seu enraizamento sociológico, o seu enraizamento teológico, o seu enraizamento bíblico, perceberam que ela tem uma importância na história popular, como bem destacou você, Alexandre, no Ocidente. Eu não vou aqui falar do Oriente, eu não conheço profundamente a tradição africana, mas sei que no Ocidente ela se enraizou. Isso eu tenho provas concretas. Está aí as igrejas, está aí padres, pastores, está aí, movimentos messiânicos, figuras messiânicas e tal. Então, ela tem uma importância, né, nessa, digamos assim, nessa configuração política ocidental nossa, né? Ter sido colonizado por portugueses e por católicos deu nisso, né? Aqui chegaram tradições católicas, tradições protestantes, europeias, dos Estados Unidos. Então, esse caldo cultural religioso, ele tem elementos messiânicos, né? E cabe-nos entender. Eu sempre vou defender que eu acho importante a compreensão sociológica, eu acho importante os estudos sociológicos e antropológicos, eu acho importante os estudos historiográficos, mas sinceramente eu também acho importante a leitura teológica. Eu também acho importante a leitura teológica. Eu acho importante, e o que eu estou dizendo aqui, leitura teológica, é a partir da fé, a partir da tradição religiosa, a partir dos símbolos religiosos. Eu não estou criando mistério sobre a palavra teologia, não. É como, vou ser sincero, é como nós temos trabalhado aqui, nessa live Teologia e Afins. É dessa maneira que a gente tem trabalhado teologia, e é dessa maneira que eu acredito que a teologia é uma forma de conhecimento e ela tem um papel. E a palavra messianismo, messiânico, como você bem lembrou, ela tem uma origem judaica e uma origem cristã. Então você não dá para entender apenas sociologicamente a palavra. Que eu acho que é importante, eu não nego que a sociologia seja importante. Você é doutor de sociologia, não nego que seja. Agora, eu acho que é restringir demais. Eu acho que o nosso povo não vive só de sociologia e de antropologia, há uma experiência também teológica, há uma experiência popular. Então, assim, eu acho que é importante entender as crenças populares. Olha, eu sempre me convenci, não nem sempre, uns 20 anos para cá, que há um sistema de crença popular. O povo organiza. Se não é racional de acordo com o que a universidade pensa, de acordo com o que as igrejas pensam, que os teólogos e teólogas pensam, mas é um sistema de crença popular. E o povo cria, a partir desse sistema de crença popular, referência de sentido. Eu acho muito importante associar o messianismo a referências de sentido para a vida, de sentido para a realidade. Olha, pode ser que eu não tenha isso como meu princípio fundamental, mas eu compreendo quando, num momento como esse, nós estamos num momento de pandemia, num momento de quarentena, com o vírus matando a torta e a direita, passando de 80 mil pessoas mortas. Aí eu encontro uma pessoa que é cristã, o pai ou a mãe está numa UTI, está entubado com esse vírus Covid-19, e a pessoa faz uma oração. Eu acho importante, e isso faz parte do sistema de crença. Olha, se eu acredito ou não, isso não tem importância nenhuma. O que é fundamental é o sistema de crença que as pessoas elaboram para sobreviver diante de uma situação como essa. Eu sempre acho, olha, o vácuo niilista não é o melhor caminho para ninguém, muito menos para o povo. No vácuo niilista, o povo coloca alguma coisa lá. Né? Muitas vezes coloca coisas como Bolsonaro. Que pena. Lamento imensamente. Jamais daria meu voto a uma figura asquerosa como Bolsonaro. Jamais daria. Para mim, está associado ao que tem de mais necropolítica na política brasileira. É esse cara. Agora, eu tenho que entender que ele entrou no sistema de crença popular desse país, que foi falha de certos políticos profissionais, que foi falha da universidade que a gente trabalha, que foi falha de padres, pastores, etc. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que compreender o fenômeno messiânico de sua maneira mais ampla, tanto teologicamente como sociologicamente. Eu não sei como você se situa dentro disso, meu amigo Alexandre. Você como pastor, como liderança religiosa. Eu acho que na semana passada, né, quando houve a nomeação do atual ministro da Educação, eu escrevi uma pequena postagem dessas de Facebook, e aí sempre vem aqueles que são figuras ligadas ao campo religioso e que estão defendendo aquilo ali. Aí alguém veio e disse assim, houve uma vitória nas urnas em 2018,
dos conservadores, né, dos conservadores e de direita. Só que o que muitas vezes essas pessoas não estão levando em conta é o seguinte, que em 2018, muita gente que estava desapontada com a política não foram às urnas. O número de pessoas que se abstiveram de votar foi elevadíssimo em todo o país. Então, os votos válidos, né, os votos válidos que acabaram dando vitória, que compõem tanto o candidato Haddad no segundo turno quanto o Bolsonaro, oscilaram em torno de 40% do que seria o eleitorado total. Mais da metade dos eleitores não foram votar. É porque a legislação vai contabilizar os votos válidos. Quem votou nulo, ou votou em branco, ou não foi votar, é simplesmente ignorado e se conta apenas os votos válidos. Então, esses 40% não representa 40% que eu digo, dentro desses 40% você vai dividir os que votaram no Haddad e os que votaram, os cerca de 57 milhões de votos que votaram no Bolsonaro. Não representa a concepção de toda a sociedade brasileira. Então, numa nova eleição, talvez as pessoas fiquem mais atentas e entendam que elas precisam sim comparecer às urnas, senão acontece esse tipo de problema. Outros acabam comparecendo e tomando uma decisão que não é bem o melhor tipo de decisão. Isso é uma coisa que se tem que pensar. Outra é que nem todos os religiosos, seja do campo católico ou do campo evangélico, é claro, está elaborando esse tipo de interpretação em torno dessa figura, mas tem muita gente fazendo isso. Nas manifestações de domingo, essas manifestações do último domingo, eu estava ouvindo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, dos manifestantes lá. Aí alguém subiu ao trio, citou um texto do Salmo 99 e interpretou para os presentes como se Bolsonaro fosse um escolhido de Deus, retirado dentre o povo, para conduzir o país. Isso nessa manifestação de domingo. Se você vê as imagens aéreas, é pouca gente que está ali. Aquilo também não representa um grande número tanto de evangélicos que estão dentro de igrejas pentecostais ou de igrejas históricas. Agora, que tem muita gente, dentre pastores e eclesianos ou paroquianos dessas igrejas que estão comprando essas leituras, talvez não interpretem com essa literalidade, estão apenas no campo político mesmo, mas outros estão fazendo associações religiosas, né, construindo esse tipo de associação religiosa. Nós estamos faltando coisa de 2 minutos. Eu tinha uma questão para fechar que não vai dar nesse tempo. Se você concordar, pode reabrir e volta uma segunda. Nessa? Você fecha agora e volta 10 ou 15 minutos, a gente fecha. Pode ser assim? Pronto, é isso mesmo, 10 a 15 minutos. Só para fazer essas considerações finais e pronto. Então, para o pessoal que tá acompanhando, a live ela vai se encerrar sozinha, a gente vai reabrir, não vai ser nada muito prolongado, né, de 10 a 15 minutos. Né, se você tiver algum livro para indicar algum texto, geralmente eu deixo para a segunda parte, para indicar algum texto, algum livro. Eu acho importante. Eu estou com um aqui para comentar sobre o Apocalipse, que eu acho importante, que você citou aqui. Beleza? E a gente fecha indicando livros. Então, para o pessoal não ficar surpreso, até quem está entrando agora, a gente sempre deixa a live salva para quem quiser assistir depois. E o tempo de 1 hora está encerrando, vai fechar e nós vamos reabrir na sequência para continuarmos com as considerações finais sobre o assunto. Alexandre, teve aqui uma questão do Vinícius Oliveira, muito boa, sobre a TV Canção Nova, depois eu comento. Sobre a TV Canção Nova e a aliança com o Bolsonaro, que se confirmou. A pergunta dele é se confirmou, é simples. Por que se confirmou é outra história, mas se confirmou, isso é fato. Beleza, pode ser. Isso. Então daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, fica atento, a gente vai reabrir a live, porque o tempo tá só encerrando e o pessoal pode acessar novamente, a gente continua com a discussão sem prejuízo. E esse vídeo aqui dessa primeira parte
já vai ficar salva aqui na minha página de Instagram, né, para o pessoal acompanhar depois. Que não pegou do início, pode assistir com calma a discussão e a gente retoma agora na sequência. Até já.